Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, 8 de janeiro de 2026, e nós estamos aqui para mais um devocional. Hoje nós vamos falar sobre avivamento, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse entendimento na atualidade, né? Uma das palavras mais ouvidas nos últimos anos dentro do ambiente cristão e, ao mesmo tempo, uma das expressões menos compreendidas à luz das escrituras sagradas é avivamento. Quando a teoria e a prática se abraçam, surge uma sentença inquestionável: não há avivamento sem a palavra de Deus. Eu não sei o que você entende por avivamento, mas muitas pessoas, elas querem ser cheias, elas querem ser avivadas, mas elas não buscam, elas não têm essa prática, elas não estudam, elas não praticam, elas não querem viver o que a palavra de Deus pede que vivamos. É fácil? Não. Vamos conseguir 100%? Também não. Porque 100% e perfeito foi Jesus. Na nossa vida existem falhas, porque somos humanos, mas procuramos viver essa palavra. E se você tem Bíblia, abre tua Bíblia lá no livro de Abacuque, Abacuque 3, do 1 ao 6, tá? Vai falar um pouco sobre esse avivamento, mas eu quero ler Abacuque 2, para que você entenda e como foi e o porquê desse avivamento. O profeta Abacuque, ele orou ao Senhor por esse avivamento. Então, nós temos orado ou nós só queremos ser cheios? Cheios de quê? Do que você está cheio? Faça uma autoanálise da sua vida, ainda dá tempo. É comecinho de ano, nós fazemos tantas metas, traçamos tantos planos, e quando chega dezembro, nada que a gente traçou aconteceu. Por que não aconteceu? Porque aquilo que era prioridade, nós não priorizamos. Porque nós não priorizamos o Senhor Jesus. Ele tem que ser a prioridade da nossa vida. E voltando para o nosso texto da nossa devocional de hoje, dia 8 de janeiro, Abacuque, ele ora. Ele faz uma oração ao Senhor. É Abacuque 3, tá? Do 1 ao 6, e eu vou ler Abacuque 3, 2. E explicar um pouquinho sobre isso, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor lá em Abacuque 3, 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Gente, olha que coisa linda. Mas veja, Abacuque está falando aqui que ele ouviu falar da fama do Senhor e que ele tremia diante disso. Gente, hoje em dia está tudo escancarado. Nós praticamos as maldades e nós não voltamos para Deus, nós não olhamos para o Senhor e não perguntamos: Senhor, o que o Senhor faria em meu lugar? Faça diferente. Quer um avivamento? Comece buscando o Senhor em oração e na palavra. Leia a sua Bíblia. Procure conhecer o Jesus aqui nas Escrituras. Talvez você conheça o Senhor só de ouvir falar. Se eu perguntar para você hoje quem é Jesus, talvez você até diga: Jesus é o filho de Maria. Jesus é o Salvador. Mas você entende por que ele veio e para que ele veio? Será que verdadeiramente eu e você estamos trilhando no caminho que nos leva a Deus Pai através de Jesus? Queridos, o avivamento é algo que jorra de dentro para fora.
Isso aqui é uma capa, meus amados. Isso aqui é uma capa. É a capa que os teus olhos contemplam. Mas aquilo que Deus trabalha e trata está dentro de cada um de nós. E o nosso coração é terra que homem nenhum da terra anda. Só Jesus conhece teu coração e tua mente. Então entrega a tua vida a Ele. Faz diferente. Faça dele sua prioridade. Para você ter um avivamento, você tem que temer. Ter temor a esse Deus grande, a esse Deus que nos ama, a esse Deus que criou céus e terra. Então que nessa manhã, quando você pedir um avivamento ao Senhor, você entenda que esse avivamento vem. Se for da vontade de Deus, virá. Se você buscar a presença dEle, se você se curvar, se você se humilhar, se você se dobrar, se você buscar a face dEle em oração e em busca diária na sua palavra, você procurar conhecer o Senhor. A palavra dEle diz que Ele vai deixar ser achado por nós, quando nós buscarmos de todo o coração. Está escrito lá em Jeremias 29:14. Ele vai se deixar ser achado por nós, quando nós buscarmos de todo o coração. E aqui, queridos, ele continua a falar: realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Gente, que obra linda Jesus realizou. Paralíticos andavam, cego enxergava. A prostituta, ela era restituída. O ladrão deixava de roubar. Que coisa linda. Mas aqui ele diz: faze-as conhecidas em nosso tempo, as mesmas obras de antigamente. Em tua ira lembra-te da misericórdia. Por que, queridos, que ele orou assim? Porque nós somos maus. Dentro de nós há maldade. Mas ele pediu que o Senhor lembrasse, na ira dele, da misericórdia, da aliança que ele tem conosco. Mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus, ele é rico em misericórdia, que a misericórdia dele é grande, é gigantesca. E que ele, ele é grande demais. O que eu tenho a dizer para você nessa manhã é que o nosso Senhor, Jesus, ele quer te avivar. Sim. Ele quer te tirar do calabouço. Sim. Ele quer te tirar do vale, do deserto. Sim. Mas que para que isso aconteça, é necessário que eu e você venhamos buscar a face desse Deus grande, desse Deus poderoso, esse Deus que cuida, que vela pelas nossas vidas. Então que nesse dia de hoje, o Espírito Santo venha nos avivar. Aviva-nos, Senhor. Realiza em nós obras maravilhosas. Conclua, Senhor, em nós a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que nesse dia você possa encontrar no Senhor refúgio para a tua dor. Eu não sei qual é o teu problema, mas olha, Jesus Cristo te conhece, tá? Ele sabe qual é a tua dor. Então coloca diante dele, pede a ele um avivamento, pede a ele a cura interior. Pede a ele: Senhor, eu quero transbordar, Senhor. Amém? Então que nesse dia o Espírito Santo abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, em todas as áreas, no nome de Jesus. Até amanhã. Você que vai ver a tarde, boa tarde, que vai ver a noite, boa noite. Deus abençoe e lhe conceda um dia abençoado.